Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Em 9 de julho de 2012, 9 homens fortemente armados e encapuzados invadiram o depósito da P-Arqueos Limitada. Espalharam combustível, tocaram fogo em aproximadamente 15 mil caixas de documentos e 3 mil rolos de desenhos técnicos. Esse material pertencia ao metrô de São Paulo. A polícia constatou que se tratava de crime comum. No entanto, é muito comum tocar fogo em papel perto das festas juninas. O que mais chama a atenção é que todo esse material foi transferido para esse depósito alguns poucos dias antes disso tudo acontecer. Suspeito, não? Nem tanto porque, na verdade, isso faz parte de um esquema de corrupção que envolveu mais ou menos 30 países, patrocinados pela Siemens alemã e pela Alstom francesa. E aqui no Brasil teve uma participação ativa de políticos do PSDB e do DEM. Senhoras e senhores, respeitável público, o questionador vai explicar para vocês como é que funcionou toda essa história de corrupção. Vamos começar? Olá, meu nome é Daniele, do canal Qualquer Canto, e hoje eu estou aqui na cidade de Vaduz, capital de Liechtenstein, famosa pelo maior escândalo de propina da humanidade. To win the favors of the army, soldiers dreaming of what could be. Battles without outcome. Mas isso eu deixo para você, questionador. O começo de tudo deu no The Wall Street Journal. Na primavera de 2003, uma auditoria de rotina identificou movimentações anormais num pequeno banco de propriedade da família real de Liechtenstein, envolvendo uma offshore denominada Marta Overseas Corporation. Vamos entender a notícia. Primeiro, o que é uma offshore? Offshore é um termo inglês que vem da época dos piratas corsários, que significa fora, afastado da costa, ou seja, a pilhagem que eles faziam eram depositadas fora da costa. O termo é empregado hoje em dia para designar empresas ou investimentos anônimos em paraísos fiscais, ou seja, locais com pouca ou nenhuma tributação, onde é preservado o sigilo dos investidores. Para muitos especialistas, como Michael Hudson, ou então o ministro de Finanças de Portugal, Teixeira dos Santos, esta é a desculpa esfarrapada para a prática de atos ilícitos, inclusive lavagem de dinheiro e omissão de lucros. Voltando ao assunto, lá em Liechtenstein, que é um principado independente, coladinho com a Áustria e a Suíça, uma auditoria no banco pertencente à família real detectou indícios de operações ilegais, que estariam utilizando um offshore chamada Marta Overseas Corporation, de propriedade do grego Prodromo Mauridis, que, por ironia, era alto escalão da Siemens na Grécia. Promotores da Alemanha, que foram informados do ato, identificaram o pagamento de propinas na Nigéria, Síria e Líbia. A partir daí foi um festival. Foram identificados diversos subornos e corrupções envolvendo mais de 20 países. Itália, 6 milhões de euros. Venezuela, 20 milhões de dólares. Rússia, 56 milhões de dólares. Nigéria, 10 milhões de dólares. Grécia, 12 milhões de dólares. Israel, 20 milhões de dólares. Iraque, 1,6 milhão de dólares. China, 60 milhões de dólares. Argentina, 40 milhões de dólares. A agência internacional AFP, citando o The Wall Street Journal, revela que a francesa Alstom pagou centenas de milhões de dólares em propinas na Ásia e na América do Sul. É importante lembrar que até o ano 2000 era permitido legalmente na França e na Alemanha pagar propina para ganhar contratos no exterior. Isso mesmo, pagar propina para políticos e lobistas no exterior era uma coisa dedutível, inclusive para fim de imposto de renda. Os próprios Estados Unidos tinham essa prática uns 10 anos antes disso, mas, apesar da prática ter sido proibida, o Banco Mundial estima que 1 trilhão de reais são pagos anualmente em propina no mundo inteiro. Empresas americanas como Alcoa, Avon, Goldman Sachs, HP, Walmart e outras são investigadas pela prática.
porém sem acusação criminal formal. O complexo sistema de lavagem de dinheiro dificulta o desmantelamento das quadrilhas. Assim, bodes expiatórios são escolhidos a dedo e as empresas saem quase ilesas. É verdade que multas foram impostas a Siemens no mundo inteiro. Beiram aproximadamente 4 bilhões de dólares. Na China, Shi Wanzhong foi condenado à morte e Tianku condenado à prisão de 15 anos. Ambos eram ligados às telecomunicações. Foram dezenas de prisões, mas a luta está longe de ser vencida. Conhecendo as duas empresas que lideraram o esquema de corrupção. Siemens, empresa alemã. Segundo o site oficial da Siemens, a empresa possui mais de 370 mil empregados, está presente em mais de 190 países e possui um faturamento de aproximadamente 75 bilhões de euros por ano. Atua nas áreas de infraestrutura, trens, telecomunicações, metrôs, eletricidade, equipamentos de saúde e muitos outros segmentos. Alstom, empresa francesa, possui mais de 85 mil empregados, está presente em 70 países e possui um faturamento anual de aproximadamente 25 bilhões de euros. Só no Brasil, o faturamento anual beira 2,5 bilhões de reais por ano. Atua nas áreas de infraestrutura, trens, energia, eletricidade. No Brasil, é responsável pela metade dos equipamentos que geram eletricidade. O começo no Brasil foi bem interessante. Depois de toda essa enxurrada de denúncias contra a Siemens, foi nomeado Peter Luscher para assumir a presidência mundial da Siemens. E, obviamente, o Luscher disse: não, vamos simplesmente moralizar essa empresa. Vamos mostrar para o mundo que a Siemens mudou a sua mentalidade. Isso foi em 2007, até que, em 2008, surgem novos indícios de esquema. E agora, no Brasil, o motivo disso tudo vir à tona aqui no Brasil é que os ministérios públicos da Alemanha, Suíça e França forneceram diversos documentos aqui para as promotorias brasileiras. Além disso, chega em 2008 ao conhecimento da Siemens uma carta anônima endereçada ao Ombudsman. O que é Ombudsman? É uma espécie de relações públicas, ouvidor. E chegou ao conhecimento dessa figura que existia um esquema no Brasil. E essa carta se encontra na internet, eu vou colocar o link e vocês vão poder acessar o conteúdo, está escrito em português. Nessa carta denúncia são citados os contratos em São Paulo, que estão sob suspeição, os contratos de manutenção em Brasília, inclusive põe em xeque os contratos firmados na área de telecomunicações, eletricidade e saúde. E como a propina chegava aos propineiros? Existiam pelo menos 3 maneiras. A primeira delas era a MGE Transportes. A MGE ela funcionava basicamente como uma empresa que prestava serviços de mentira. Isso mesmo, de mentira. O consórcio vencedor contratava a MGE Transportes por serviços que ela não prestava. Esse dinheiro servia basicamente para pagar as propinas, distribuir o dinheiro. Tanto isso é verdade que a revista Isto É, inclusive, fez um mapeamento de alguns pagamentos que não chegavam a 10 mil reais para que o Banco Central não fosse informado desses saques, dessas retiradas. Outra maneira que eles tinham de fazer chegar a propina aos propineiros era basicamente através dos irmãos Teixeira, que tinham 2 offshores no Uruguai e tinham 2 empresas no Brasil. Isso fazia com que tanto eles pudessem fazer os pagamentos lá fora, como também pudessem fazer o pagamento aqui no Brasil. A terceira e mais intrigante das maneiras de se pagar essas propinas era através de Marília. Marília? Marília era um nome, um apelido que eles deram para uma conta na Suíça. E através dessa conta, o dinheiro circulava para pagar propinas. Somente nessa conta chamada Marília foram identificadas transações que beiraram 20 milhões de reais? Não. De dólares? Não. De euros. 20 milhões de euros apenas para pagar propina. Gente, por que se paga 20 milhões de euros? Ou se usa a conta Marília, ou se usa offshores, ou se usa outros tipos de artifícios? Porque a coisa era muito boa.
Somente em São Paulo, os contratos, as licitações vencidas pela Siemens e Alstom ou pelos seus consórcios beiraram 12 bilhões de reais. E não se assuste, tá? Eu me assustei. O faturamento dessas empresas excedia em 30% aquilo que seria o preço justo. É um sobrepreço de 30%. Quando se faz esse tipo de transação, nós estamos falando de quantias astronômicas, gigantescas. E o mais grave de tudo isso é que talvez esse esquema ainda esteja operando. Isso é simplesmente lamentável. Engraçado que os recursos de Marília, antes tão cobiçados, tão desejados por tanta gente, hoje em dia todo mundo nega. Todo mundo nega. Eu nego qualquer coisa com essa Marília. Nego veementemente. Isso é coisa de drogadito. Mano, tem negócio de Marília não, velho. Tem não, velho. Não, Marília não. A cara de pau desse pessoal era tão grande que eles, para fazer comunicação e ficar no sigilo, criaram e-mails bem, digamos, sugestivos. Tipo, neve.branca, 7.anões eram as extensões desses e-mails. Engraçadinho, né? Que lindo! Esse pessoal tem imaginação. É claro que eles têm imaginação. Levar essa grana toda. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimbum, eu vou. Os homens do esquema. O esquema no metrô de São Paulo existiu por 20 anos e passou pelas administrações de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. Robson Marinho. Muito ligado ao já falecido ex-governador Mário Covas, temos Robson Marinho, indicado para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, o Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização das contas do ente federativo, que no caso é o Estado de São Paulo. Assim, seria ele, Marinho, um dos beneficiários de uma conta denominada Marília, aberta na Suíça, número 18626, do Leume Private Bank, e encarregado de distribuir propinas. Arthur Teixeira e Sérgio Teixeira seriam os lobistas que possuíam a Railway Consulting e Guntown Consulting, duas offshores no Uruguai, que se encarregavam de pagar comissões de 7,5% a políticos do PSDB e 5% para lobistas envolvidos. Jurandir Fernandes e José Luiz Lavorente, respectivamente secretário de Transporte Municipal e diretor de Operação e Manutenção da CBPM, seriam encarregados de distribuição das propinas. Sérgio Avaleda, ex-presidente do metrô, afastado pela Justiça, acusado de manter contratos irregulares. Ademir Venâncio, ex-diretor do metrô, possui empresas de consultoria e faria a fiscalização das companhias de transportes. José Jorge Fagali seria o responsável pela assinatura de contratos superfaturados. José Luiz Portela teria sugerido que as companhias se associassem em cartéis para vencer uma licitação. É um dos homens de confiança de Serra. Ronaldo Moriyama seria o dono da MGE Transportes, empresa usada no esquema. Era uma subcontratada da Siemens, que na verdade era utilizada para distribuir propinas, que na maioria seriam políticos do PSDB e diretores da CPTM. Masao Suzuki, diretor da empresa Mitsui, era o responsável por guardar um documento de um cartel. Décio Tambelli estaria na lista dos beneficiários de propina, apontados pela própria Siemens. Seria uma figura importante nas intermediações dos cartéis. Andrea Matarazzo teria intermediado o pagamento de 3 milhões de dólares ao PSDB para a campanha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já foi indiciado pela Polícia Federal. José Serra. Um e-mail de um diretor da Siemens identificou o ex-governador como uma das pessoas que teriam atuado na orientação de um cartel para evitar disputas judiciais. Tal informação consta no e-mail do então executivo da Siemens, Nelson Branco Marchetti. Além disso, Serra teria sido avisado dos indícios de irregularidades e não tomou nenhuma providência. Geraldo Alckmin teria sido avisado dos indícios de irregularidades e não tomou nenhuma providência. Aí você pensa, isso tem a ver basicamente com o metrô. Tem sim.
Mas deixa eu contar para vocês qual é o alcance desse tipo de coisa. Por exemplo, eu lembro de uma licitação na linha 5 que não tinha necessariamente a ver com trilhos, e sim eram obras de infraestrutura. A Folha de São Paulo, 6 meses antes de sair o resultado da licitação, ela já sabia o resultado. Engraçado isso, né? Sabia o resultado dessas licitações. E o mais grave ainda, disse qual era a ordem das empresas que iriam, a empresa que iria vencer e as demais empresas que iriam perder a licitação. E registrou em cartório. Isso mesmo, registrou em cartório. O número da concorrência foi 414-28212. Claro, as construtoras negam esse tipo de coisa. Amigos, provar que existe um crime, uma formação de cartel, é muito difícil. Mas em muitos países, as provas indiretas são levadas bastante em consideração. Minha opinião a respeito disso: é disparado o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Nós estamos falando do desvio de bilhões de reais e a suspeição dos contratos assinados com a Siemens e com a Alstom. Além de que, temos empresas do mundo inteiro também envolvidas, como a CAF espanhola, a Bombardier canadense, a Mitsui japonesa, a Tetrans e tantas outras companhias. Isso praticamente nos coloca na mão desses pseudos especialistas. Para você ter uma ideia, segundo o Wikipedia, não fica com raiva não, Wikipedia mesmo, 50% do material fornecido para o campo de eletricidade no Brasil é feito pela Alstom francesa. Estranho isso. Então, amigos, o que é que a gente observa e a gente constata? Nós brigamos por causa de 20 mil na cueca de alguém, quando nós estamos falando em bilhões de reais jogados no lixo. E a gente precisa fazer alguma coisa. É impressionante como boa parte da imprensa ficou simplesmente muda e tentou deturpar ou modificar algumas coisas que estão mais do que transparentes. E observe, no mundo inteiro nós temos evidências e provas e farta documentação. Inclusive, se estivéssemos no Japão, o Serra e o Alckmin já teriam cometido o harakiri. Não tenho a menor dúvida disso. Porque a coisa é muito feia. Claro, quando o PT esteve na vitrine agora há pouco, por conta dos escândalos de mensalão e tantas outras coisas, todos nós descemos o cacete no PT. E claro, devíamos mesmo fazer isso. Porém, gente, nós não podemos nos calar diante de tal absurdo. A população brasileira foi para as ruas sem um motivo específico, apenas, vamos combater a corrupção. Gente, estamos diante de evidências, de fatos, de provas tão contundentes que deixaria qualquer pessoa de cabelo em pé. A passividade, ela não pode ser admitida nesse caso. É preciso claras explicações, porque no mundo inteiro essas empresas foram multadas severamente e até agora aqui no Brasil continuam empurrando com a barriga. Amigos, essas empresas estão participando de licitações gigantescas, especialmente para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Todo esse dinheiro está correndo frouxo e muito desse dinheiro é público. E mais, tem um trem-bala que começou com a cotação de 25 milhões, depois passou para 30 e poucos, e agora já beira os 50. E o pessoal continua querendo mais. Ainda bem que o edital foi adiado, mas isso é inadmissível. Essas empresas, inclusive, em minha humilde opinião, deveriam ser banidas de licitações. Mas o Brasil vai perder de infraestrutura? Claro que sim. Mas vamos tentar contratar empresas que não tenham participado desse esquema. Não adianta, gente. É um absurdo. Vamos continuar jogando dinheiro no lixo? E por último, eu gostaria de dizer, eu ainda tenho a capacidade de me indignar. Espero que você que esteja me assistindo aí também ainda tenha essa capacidade. E para você que é a primeira vez que assiste ao Questionador, se inscreva aqui e dê o seu joinha e o seu favorito, compartilhe. Vamos ajudar o Brasil a ser um lugar melhor. Gente, no mais,
Valeu!